Aqui já acendeu a pilha, Gabriel, só para você estar antenado aí se está saindo certinho lá na gravação, tá bom? Abram suas Bíblias para a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Nós estamos estudando essa carta, temos aprendido sobre o que o Senhor deseja e espera de nós como igreja, e vamos fazer a leitura. Dá minha Bíblia que está ali também. Obrigado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Na verdade, vamos ler o 12, Gabriel. É o Felipe, né? Vamos ler o 12, tá bom? Vamos a uma só voz, irmãos, fazer a leitura do texto. Nos diz o seguinte, olha lá, vamos lá. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Sejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Até aqui, vamos olhar para o texto bíblico, já oramos, e eu gostaria de focar nesta oportunidade, na continuidade do texto, que está aí no versículo de número 18, né? Nós já vimos bastante coisa, o versículo de número 18 vai nos dizer, sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Irmãos, gratidão, algo que apreciamos tanto, não é verdade? Mas algo tão difícil, parece simples, mas não é simples. Agradecimento, ou mais do que o formal agradecimento, obrigado, mas um coração agradecido, essa é a ideia. É muito mais do que em um momento ou outro você, por causa do recebimento de algo que lhe agrada, você diz, olha, muito obrigado mesmo. Não é isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Agora, a dificuldade para nós termos um viver em agradecimento é porque nós, às vezes, temos colocado os nossos olhos na direção que não deveríamos colocar. Por exemplo, eu estou meio que correndo aqui, pulando algumas partes, olhando para o relógio, mas olha só, a leitura de Apocalipse, capítulo 7, versículo do 9 ao 12, o texto vai falar sobre o céu. E olhamos para o que o texto sagrado nos diz, sabendo que estaremos nesse lugar um dia por causa do que Cristo fez, o nosso coração se enche de eterna alegria. Nós somos agradecidos, olha só o que nos diz o texto. Depois disso, vi uma imensa multidão. João está falando. E aqui João está contemplando, e dizendo, grande demais para ser contada.
É uma multidão de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Essa multidão, João está escrevendo a visão e diz para nós, usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. E gritavam com grande estrondo. Você pode imaginar o estrondo de uma multidão inumerável, não é algo que estão falando alto. Não, é um estrondo. E o estrondo tem uma mensagem. Essa volumosa voz tem uma mensagem. E a mensagem é a seguinte. Olha lá, vamos ler juntos aqui, crianças, adolescentes, né? Crianças não, crianças saíram, né? Adolescentes, vamos ler juntos aqui essa frase aqui, ó. Olha só. Estão comigo aqui? Então vamos lá. E gritavam com grande estrondo. Todos nós, vamos fazer a leitura aqui, ó. A salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. É isso que a multidão grita. E o texto continua dizendo, e todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. E eles cantavam, amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder, pertence a nosso Deus para todos sempre, amém. Você consegue imaginar essa cena? E não uma cena distante que alguém te contou, né? Claro que alguém está nos contando, mas eu quero que você imagine o seguinte, é algo que o salvo vai estar lá, vai cantar, vai ver, o Deus entronizado, os anjos cantando, a multidão a uma só voz dizendo, a salvação pertence ao nosso Deus, vem do nosso Deus, estamos aqui por causa do nosso Deus. Será que se nós mirarmos nisso, nós podemos ser gratos e agradecidos? Ora, pois, certamente que sim. Mas quando nós imaginamos e os nossos olhos veem uma outra verdade, como por exemplo, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, nós podemos perder a gratidão fácil. Sabe por quê? Porque tudo isso que um dia será realidade é futuro. O presente, ele é muito mais parecido com isso daqui, olha só. Olha o que o presente nos diz aqui. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. As pessoas serão arrogantes e orgulhosos. As pessoas zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanos. Não terão afeição, nem poderão, nem perdoarão. Caluniarão os outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. As pessoas dos últimos tempos trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. As pessoas dos últimos tempos, Paulo escreve e diz, serão religiosas, apenas na aparência, mas as pessoas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdade, a verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim. O nosso coração, que vibra com a expectativa do dia que encontraremos com o Senhor, o nosso coração se entristece com a realidade vivenciada por nós, nos dias em que Paulo diz, esses são os nossos dias. Uma das coisas que marca a geração dos últimos tempos, nós lemos aqui, é o quê? A ingratidão. Pessoas ingratas. Só que o texto que nós lemos, o texto da mensagem, olha aí para quem está anotando, né? O texto da mensagem é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18.
Eu já li um monte de texto, mas o texto da mensagem é esse. Tá? O tema é igreja, povo que ora, povo agradecido, povo que ora, né? E povo feliz. Esse é o tema. E aí nós temos aqui, irmãos, a ordem, o mandamento que Paulo nos dá de sermos agradecidos, sermos gratos em toda e qualquer situação, circunstância. Será que isso envolve as dificuldades dos nossos dias? Claro que sim. As situações difíceis que nós atravessamos, com certeza, irmãos, em tudo nós podemos ser agradecidos. E eu gostaria de trazer algumas verdades aqui do porquê nós podemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Em primeiro lugar, por causa da herança que nós temos em Cristo Jesus. Por causa do que Cristo fez, nós podemos ser agradecidos em toda e qualquer situação. Olha só esse texto de Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 14, onde Paulo parece, repetir essa mensagem aos Tessalonicenses. Que, na verdade, essa não é uma mensagem apenas para os Tessalonicenses. Essa é uma mensagem para quem é cristão, para quem pertence ao Senhor. E ele nos diz o seguinte, olha só, e sempre deem graças ao Pai. Quer ver? Vamos um pouquinho antes, Felipe. Deixa eu pegar aqui o meu aqui. Uai, sumiu. Aqui, achei. Colossenses, né? Capítulo de número 1, nós vamos ler aqui do 11, tá? O parágrafo começa no 11 e nós lemos o seguinte: oramos também para que vocês, colossenses, sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria. E aí ele continua, e que sempre deem graças ao Pai. Então percebe aqui que ele já vai dizer, deseja que eles sejam cheios de alegria, e que deem graças ao Pai sempre. Aí ele vai dizer o motivo do porquê os colossenses não só podem, mas como devem, estar felizes e serem gratos. Ele diz, ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Sabe por quê? Nós podemos dar graças em todas as coisas, por causa de, através de Cristo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, através de Cristo nós somos comprados por Ele, através de Cristo nós receberemos uma herança reservada para o seu povo. Isso faz com que os nossos olhos se voltem, sabe para onde? Para o futuro. Nós lemos um texto. O futuro onde na presença de Deus louvaremos ao Senhor. O futuro que hoje nos é assegurado na leitura que o Dernival fez, dizendo que nada pode nos separar do amor de Cristo. O que pode dar errado? É Ele quem justifica, é Ele quem te declarou justo, é Ele quem perdoou os seus pecados. Quem irá condená-lo? Ninguém. Ninguém é capaz de nos condenar. O que nós podemos entender, irmãos, é que a capacidade de termos uma vida de gratidão, ela está pelo reconhecimento do que Cristo fez na minha vida e de quem eu sou hoje. A Bíblia vai trabalhar a verdade de que todos nós pecamos, que todos nós estamos separados da glória de Deus, e que todos nós, como pecadores, somos destinados ao inferno.
Mas por causa do que Cristo fez, Paulo diz, nós temos uma herança com os santos. A nossa parte agora não é ao que por direito nos cabia, é o que agora nós recebemos do que Cristo fez, que é a presença de Deus, que é a natureza santa, justificada. Então, gratidão, ela é em primeiro lugar por causa do que Cristo fez por nós. Não é por merecimento, irmãos. Não é merecimento. Na verdade, é graça. É favor imerecido. Não é porque nós temos capacidade. É porque Ele fez o que precisava ser feito. Não é porque somos bons, porque não somos bons. É porque Ele é bom e Ele morreu na cruz. Então, ser grato daqui para frente em todas as coisas está baseado no que Jesus fez. Está baseado, em segundo lugar, o texto vai nos dizer que o sacrifício de Cristo, ele tornou a gratidão algo possível. Tá? Algo possível. Essa gratidão que Paulo vai apresentar para nós, não é a gratidão que eu disse que qualquer pessoa, mesmo que não servindo ao Senhor, é capaz de ser. Quando lhe faz o bem, quando recebe um presente, quando algo dá certo, muito obrigado, eu te agradeço, viu? A gente fica, né, às vezes, assim, estarrecidos com algumas coisas, outras a gente acaba achando que, né, agradeço, mas também é o que tinha que ser feito. Não é esse tipo de gratidão. O que a cruz de Cristo proporcionou para nós é gratidão em todas as coisas. É o reconhecimento de que nós somos dele e nada e ninguém é capaz de mudar isso. A cruz é o lugar aonde nós, né, podemos nos alegrar, nos encontrar e nos orgulharmos em Cristo. Mas a cruz também é um lugar onde nós somos humilhados. A cruz é o momento onde, né, eu disse que podemos nos orgulhar na cruz, no sentido de agradecermos, de termos como referência do poder que nos capacita. Mas o mau e pecaminoso orgulho, ele morre quando nós olhamos para a cruz, quando nós nos deparamos com a cruz. Não tem como existir em um coração que é orgulhoso, existir gratidão. Não tem como. Não pode habitar gratidão e orgulho na sua totalidade. Mas quando nós somos expostos à cruz de Cristo, é o que Paulo vai dizer. Ele olha para tudo que ele era, para tudo que ele havia possuído, e ele diz, eu considero isso como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo, para ser encontrado nele. A cruz de Cristo, segundo John Stott, diz o seguinte, olha só, toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece dizer-nos, ele vai dizer assim, estou aqui por causa de vocês, é o seu pecado que estou levando, a sua maldição que estou sofrendo, seu débito que estou pagando, sua morte que estou morrendo. Aí ele acrescenta o seguinte, John Stott ainda diz, longe de nos oferecer bajulações, a cruz destrói a nossa justiça própria, e só podemos ficar diante dela com a cabeça baixa e o espírito quebrantado. A cruz de Cristo proporciona para nós gratidão pelo que Ele fez. O orgulho cai por terra. Então, há duas coisas importantes para a gente considerar sobre a questão de gratidão pela cruz. Duas coisas importantes. Primeiro, a gente fala de gratidão pela cruz. Cristo morreu para nos salvar e destruir o poder do pecado. Podemos ser gratos porque sobre a vida daquele a quem o sacrifício da cruz se aplica, a liberdade. Há condições de viver não aprisionado, dominado e acorrentado pelo pecado. Nós podemos viver para agradar a Deus. Nós podemos dizer não para o pecado, né? À medida com que o Espírito Santo nos domina, nós podemos dizer não às inclinações da nossa carne, o que não era possível antes.
Porque Cristo nos libertou. Então, sobre gratidão através da cruz, em primeiro lugar, Cristo morreu para nos salvar e destruir o poder do pecado em nossas vidas. Mas em segundo lugar, a gratidão pela cruz é uma coisa que temos que considerar que é impossível reembolsarmos a Deus. Nós podemos entender uma coisa: o que Cristo faz na cruz do Calvário é pagar uma dívida que não somos capazes sequer de começar a pagar. A cruz é uma fonte de gratidão, porque através da cruz nós vamos sempre olhar para a cruz, olhar para o Cristo que morreu na cruz, e não tem como existir outra coisa a não ser gratidão. Porque nós seremos eternamente devedores ao que Ele fez por nós. O orgulho, ele se choca com a cruz, porque o orgulho quer pagar, não é? O que acontece normalmente quando a gente recebe um presente de outro? A gente não se sente aí, né? Há um sentimento de dívida, de vou devolver alguma coisa? Não é? É natural. Só que a cruz quebra com tudo isso. Tá? Não estou dizendo que quem troca as mulheres geralmente é assim, né? Uma manda uma tapuerzinha com alguma coisa para a outra, né? Aí, às vezes, demora uns dias para devolver a tapuer, para não devolver a tapuer vazia. Eu não estou falando disso, não. Estou falando de um coração que tem dificuldade de receber. A cruz nos humilha, porque a cruz é a evidência de que o que Cristo fez na cruz do Calvário nos coloca na condição de impagáveis. E Ele não quer que seja pago. Já foi pago. Não há necessidade de pagar. Não há necessidade de uma vida cristã pautada na culpa, pautada no sentimento de fazer alguma coisa para agradar a Deus, como devolução daquilo que Ele fez por nós. Não, a cruz não abre espaço para isso. Um coração culpado que acha que temos que pagar de volta. Nós precisamos contemplar a graça maravilhosa da cruz diariamente. A cruz deve produzir em nós pensamento de gratidão. Gratidão a Deus que nos deu a vitória em Cristo Jesus. Gratidão a Deus que nos chama não apenas de vencedores, mas em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais do que vencedores. Então a cruz de Cristo proporciona para nós gratidão em todas as coisas. Em último lugar, nós podemos dar graças em tudo, porque Deus está no controle soberano de toda e qualquer situação. Sabe por que nós nos fechamos e somos ingratos? Sabe por que nós nos fechamos e duvidamos do cuidado de Deus? Sabe por que nós nos fechamos e não nos alegramos mais com as verdades do que Deus disse que será? Porque os nossos olhos não conseguem enxergar o Deus que prometeu, a leitura que fizemos de Apocalipse, o Deus que diz que nada e ninguém é capaz de nos tirar de suas mãos. Nós temos dificuldade de ver que esse Deus está conosco hoje, em toda e qualquer situação. E aí, por causa dessa dificuldade, sabe o que é gerado no nosso coração? Ingratidão. Isso é um problema. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, para textos como, por exemplo, este acho que é o meu segundo texto preferido das Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Se um dia a gente bater um papo junto, você pode ter certeza que eu vou abrir esse texto para a gente conversar. Porque esse texto, ele nos coloca na direção correta. Esse texto vai arrancar do nosso coração qualquer dúvida e desconfiança do porquê coisas ruins acontecem comigo. E esse texto nos diz o seguinte: sabemos que Deus, nós sabemos, assim como essa é uma linguagem para exatidão, assim como 2 mais 2 é 4, nós sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem, contribuírem, corroborarem. Para quê? Para o bem. Não são algumas coisas e não são as coisas boas. São
todas as coisas. Isso envolve, vamos pensar aqui, vamos pensar na nossa realidade aqui. Isso envolve receber do médico um diagnóstico de que a coisa não está boa? Envolve, ora pois, se não é todas as coisas, então o que é? Então já não é mais nada, porque ou é tudo, ou tudo ali não é tudo. Todas as coisas. Isso envolve, né? Estou olhando aqui o Wellington, estou me lembrando da situação que teve o carro roubado lá no Grajaú. Está coberto aqui por esse versículo, todas as coisas? Tá. Tá. Dernival também teve carro roubado. Marcondes quase teve o carro roubado, né? Não roubaram porque não conseguiram levar. Mas isso envolve? Envolve. A dor que não existia, mas hoje existe. E vai existir até tu partir desse mundo. Envolve? Envolve, ora pois, o texto diz, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem, aí ele diz, para o bem. Não é somar de alguma forma, é cooperar para o bem. O texto vai nos dizer muito claro. O que é ruim também coopera. Mas o texto diz, coopera, todas as coisas irão cooperar para o bem. O bem de quem? Daqueles que o amam. Está falando de que grupo? Dos salvos. Está falando daqueles que pertencem a Deus. Está falando, conforme os 2 primeiros pontos aqui, né? Daqueles que têm em Cristo Jesus herança. Daqueles que receberam perdão e a cruz de Cristo torna possível a gratidão. Então, esse povo tem um Deus que trabalha por eles, fazendo com que todas as coisas contribuam para o bem deles. Esse povo, o texto continua, é um povo chamado de acordo com o seu propósito. Tem um propósito. E por causa desse propósito, Deus tem um objetivo, uma promessa. Todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Aí nós temos dificuldades, e temos dificuldades sinceras. Por quê? Porque não faz sentido na nossa cabeça uma enfermidade, um furto, um desemprego, uma perseguição contribuir para o nosso bem. Não faz sentido. É irracional, não é? Sim. Por quê? Porque a nossa definição de bem é o quê? Tranquilidade, paz, saúde. Né? O que é que nós cantamos aí? Não necessariamente nós cantamos, né? Mas aquela música de fim de ano, né? Não, nem me recordo exatamente, né? Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize, né? E o sonho que vai nascer. E aí cantamos. E aí, por quê? Porque a nossa maneira vertical de enxergar a vida e falar do bem é que as coisas vão melhorar. E quando algo acontece para piorar, seja você pessoalmente no seu corpo, ou seja você na situação que te envolve, isso não é bom. Isso não é gostoso, tá? E não tem que ser, no sentido de ter prazer na dor. Não, na Bíblia em lugar nenhum vai falar isso. Sorrir, dar risada em agradecimento pela dor. Não é isso. Nós temos uma definição diferente do que é o bem, e por isso nós não conseguimos aceitar coisas ruins contribuírem para o nosso bem. Só que o versículo 29 responde tudo. Porque o versículo 29 diz o seguinte, sobre este povo que existe um propósito, ele diz, Deus conheceu de antemão. Deus já sabia. Antecipadamente, Deus já sabia de conhecimento, muito mais do que apenas enxergar, mas no conhecimento de pertencer. E por isso ele deu um destino prévio. Ele predestinou aqueles que ele conheceu de antemão. Qual que é o destino, segundo esse texto? O que está reservado para aqueles que pertencem a Deus? Se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Existe um propósito. A salvação, ela não é o término da obra de Cristo. A salvação, quando efetivada, quando imputada nas nossas vidas, pelo crer em Cristo Jesus, ele é o começo. É o começo. Já aconteceu, estabelecida lá atrás, na eternidade passada, mas salvação é o começo, não é o fim. Porque agora irá começar um projeto que Deus já predestinou aquele que foi salvo. O quê?
ser semelhante, se tornar semelhante à imagem de seu Filho. Percebe aqui o projeto de Deus? E aí, porque Deus tem um projeto, vamos fazer a leitura de trás para frente do versículo. Não necessariamente com as palavras, mas com a ideia. Porque Deus tem um projeto de tornar aqueles quem Ele predestinou e conheceu semelhantes à imagem do seu Filho. Volta no 28. Porque Deus tem esse projeto, Ele tem um compromisso. Eu vou fazer com que todas as coisas contribuam para esse projeto final. Esse é o bem. E aí nós podemos descansar e dar graças a Deus em todas as circunstâncias, porque Ele está no controle soberano das nossas vidas. E Ele não vai deixar escapar nada. O mal que te fazem, na verdade, o que nós podemos concluir segundo esse versículo? Vai contribuir para o teu bem. Lembra de José? Foi vendido, foi preso, foi, escravizado. E aí quando tudo aquilo virou de página, os irmãos se revelam para José. O que foi que José disse para os seus irmãos, podendo ali derramar, sobre eles toda a sua ira, com autoridade, que agora ele era o governador do Egito. Ele diz o seguinte: vocês intentaram um mal contra mim. Foi mal que fizeram. Mas o que José diz? Mas Deus inverteu em bem. É isso que Deus faz. Deus tem um poder para pegar aquilo que fazem de mal, ou aquilo que Ele mesmo permite de mal nas nossas vidas, contribuir para que a gente dê um passo acima na transformação da imagem de Cristo. Então nós podemos estar, conforme ele diz aos Tessalonicenses, gratos em todas as coisas. Isso só é possível quando nós pertencemos a Deus. Deixa eu te perguntar, finalizando aqui. Os seus olhos, que veem sim, o seu coração que sabe sim, que o que aguarda você como salvo é um céu maravilhoso na presença de Deus. Os seus olhos têm conseguido enxergar esse Deus cuidando de você hoje? Se sim, você tem condições, ou você pode, essa é a palavra que eu quero, você pode estar agradecido em toda e qualquer circunstância. Que é o que Paulo vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei, Paulo diz, eu sei estar assistido, eu sei estar diante da fartura, mas eu sei aprendi a estar contente com o estômago vazio, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você enxergar que esse Deus que conduz o salvo para um futuro glorioso, se você enxergá-lo no hoje, cuidando da sua vida, você vai poder dizer: louvado seja o Senhor por toda e qualquer situação, porque Ele está trabalhando. Você vai poder fixar o seu coração e orar dizendo: Senhor, me ajude a lidar com essa situação de uma forma que glorifique o seu santo nome. Mas se você, por algum motivo, tem perdido a capacidade de enxergar esse Deus do futuro presente contigo, as circunstâncias adversas nas suas vidas, vai ser uma fonte de tristeza, vai ser uma fonte de descontentamento, vai ser uma fonte de desânimo, de ingratidão, de dificuldade de um relacionamento próximo e íntimo com o próprio Deus, porque a leitura deste livro já vai ficar difícil. A convivência no corpo de Cristo já vai ficar difícil. Por quê? Porque você está perdendo a capacidade de enxergar o Deus que reservou um futuro glorioso, presente, cuidando das nossas necessidades, trabalhando em nós. Ele está trabalhando e Ele vai concluir. E por isso Ele usa aquilo que acontece de ruim conosco, para evidenciar ao nosso coração que nós precisamos dEle.
que nós somos dependentes dele. Eu disse na quarta-feira, né, que na própria quarta, exatamente, própria quarta-feira, antes de termos o nosso tempo de oração, lá em casa essa semana foi bem difícil. Domingo a Rebeca estava, né, acho que sexta, sábado e domingo, com febre, com toda essa dificuldade aí que as crianças tudo têm, né? Aí, segunda, terça e quarta, ela já estava bem, mas passou para a Ana. Aí a Ana estava com febre, vômito, né? E dificuldade nesse sentido. Aí quarta-feira ela estava bem malzinha. E aí quarta-feira, antes de vir para cá, né? Na verdade a Suzana já estava tendo tempo de oração com as mulheres aqui. Aí ela estava lá no sofá, lá, toda moribunda, né? Sofrendo a dor. Aí ela falou assim, olha as perguntas. Ela disse, por que a vida é tão difícil? Né? Com sofrimento. Olha outra pergunta. Por que Deus não faz nada para a gente parar de sofrer? Porque é o que parece, né? Eu estou com dor, eu estou com problema. E eu oro pedindo que Ele cure, que Ele me restaure. E eu continuo com dor e com problema, sabendo que Ele tem poder para estancar aquilo na hora, pode gerar para nós um sentimento de indiferença. Deus está tão ocupado com tantas outras coisas que Ele... E aí? Oportunidade para falar do amor de Deus. Do pecado de Adão e Eva, do nosso pecado, do sofrimento como consequência das nossas escolhas erradas, mas de um Deus que, apesar de tudo isso, está trabalhando na vida daquele que é salvo, para levá-lo mais parecido com Jesus. Então, os momentos de dificuldade são momentos para nos fazer lembrar de que nós somos dependentes dele. Geralmente, quando a força, quando o dinheiro, quando os recursos, quando tudo está bem, quando o mar está calmo, o que a gente faz? Se esquece de Deus. Temos essa tendência. Basta a dificuldade chegar, basta a virose te pegar, o sentimento de que vai morrer, cai em cima da cama. Qual que é as frases que mais saem de sua boca? Senhor, me ajude. Senhor, tenha misericórdia. Olha, momentos oportunos para Deus dizer para mim e para você, você precisa de mim. E eu estou aqui. Eu estou trabalhando. Eu estou te conduzindo para um futuro glorioso. E Ele faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. E saímos fortalecidos. E saímos esperançosos. Porque Deus está trabalhando em nós. Você tem sido grato em todas as situações? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos perdoe, porque diante dessas ordens que nós temos estudado, de nos alegrarmos sempre, de orar sem cessar, e de sermos agradecidos em todas as circunstâncias, todos nós, ó Deus, temos falhado. Nós precisamos olhar para o Senhor que não apenas estabeleceu um futuro glorioso, o Senhor estabeleceu um presente seguro. O presente para aquele que pertence ao Senhor é que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. O Senhor cuida de nós, o Senhor supre. O Senhor promete que amanhã, mesmo diante da dificuldade, o Senhor vai estar lá. O Senhor já está cuidando do amanhã. Ajude o nosso coração a descansar no fato de que pertencemos ao Senhor e de que o Senhor está cuidando de nós. E então nós agradeceremos ao Senhor pela bonança e pela dificuldade, pela fartura e pela escassez, porque em tudo seja louvado o nome do Senhor. Nós oramos agradecidos, pedindo por um retorno em paz e segurança para as nossas casas, pedindo uma noite de sono e de descanso e uma semana em Tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, que Deus nos abençoe. Nós estamos